pandemia deu uma nova dimensão que antes era impensável para o debate sobre a pesquisa científica junto ao grande público. De uma hora para outra, em função da Covid-19, matérias acaloradas sobre discussões, idem, sobre protocolos, andamentos de pesquisa e resultados de testes clínicos para vacinas e medicamentos entraram no cotidiano dos brasileiros. Né? Isso parece coisa dos últimos anos recentes. Quando a gente era mais novo, a gente dizia que todo mundo era técnico da seleção. Né? Todo mundo sabia quem tinha 11 jogadores para escalar. Depois todo mundo virou especialista em Supremo Tribunal Federal, todo mundo decorou, né? E agora todo mundo é especialista, supostamente, em pandemia. Enfim, a questão é, o problema hoje, né, é que o debate foi muito ideologizado. Né? Isso faz parte da política, de uma dimensão da política contemporânea, que é para politizar temas científicos. Politizar ou partidarizar, né? Eu acho que talvez a palavra mais exata fosse partidarizar. E política, quem vive em sociedade vive em política. Né? Então, o que acontece? Essa partidarização, de alguma forma, passou a contaminar, infectar, para usar o jargão, né, a ciência com ideias e hipóteses falsas, né, ou fazer o uso de meias informações, né, e muitas vezes também com o propósito, claro, de promover desinformação, né, junto a determinados segmentos da sociedade. Aqui no Brasil, alguns casos ganharam bastante destaque. Né, o mais famoso foi o caso da cloroquina, da ivermectina, né, que foi, enfim, objeto de bastante partidarização, né, no meio político. A vacina, né, também se tornou objeto de partidarização, de alguma maneira, de objeto, né, de disputa política. Dentre as vacinas, o caso mais famoso foi o caso da Coronavac, né, que foram atacados por determinados grupos políticos de um ano e meio para cá. Né? Aí, como pergunta de abertura, a gente podia, né, fazer a seguinte, né, para nós, né, que meros mortais, né, que não entendemos nada, não acompanhamos com profundidade a evolução da pesquisa médica, qual é o real tamanho do problema, né, que é essa politização ou partidarização da ciência? Protagonismo da ciência nos tempos de Covid, o que a gente viu, o que foi positivo. No campo da pesquisa clínica foi muito positivo, como eu já falei, levou muito conhecimento e conscientização da população com relação aos estudos clínicos. Então, a gente viu uma corrida enorme das pessoas querendo entrar nos estudos de vacinas, mesmo os estudos de tratamento, né? Nós, embora muita conversa, muita ideologização, né? As pessoas sim quiseram entrar nos estudos clínicos e participar. O Dr. Maurício vai provavelmente comentar um pouquinho sobre isso. E a gente acha que isso foi muito positivo para o futuro também, porque o Covid vai acabar, se Deus quiser, mas os estudos clínicos continuam e a gente precisa dos interessados, os participantes de pesquisa entrando nesses estudos, né? Então, a gente, com toda essa popularização, essa vontade das pessoas entrarem nos estudos, na fase de quarentena, os estudos clínicos entraram numa transformação digital, que foi super importante. Então, a gente viu o uso da telemedicina, o uso wearables, que são aqueles dispositivos que a gente, né, utiliza e os nossos dados clínicos são passados diretamente para um computador que vai numa leitura central, né? E muitos procedimentos dos estudos foram feitos na casa do paciente, então coleta de sangue, tudo. Então, foi uma modernização muito importante que aconteceu e que a gente tem certeza que vai ficar, né? A gente viu uma maior celeridade nas revisões, nas aprovações regulatórias. A Anvisa aceitou uma submissão continuada, onde a gente, né, não entregava um dossiê completo para aprovação, mas sim as informações que a gente tinha até o momento, depois ia acrescentando essas informações, né? Então, a gente viu uma celeridade nas aprovações, uma diminuição nas burocracias. A gente viu uma colaboração muito grande entre as indústrias, entre as academias e os governos, trocando informação, acelerando aí as informações para as novas alternativas terapêuticas.
a gente viu um protagonismo e uma credibilidade muito grande das nossas instituições, né? A Anvisa, a Fiocruz, o Instituto Butantan, o próprio SUS, né? As pessoas muito orgulhosas, vestindo a camisa e tirando foto, tomando a vacina. Quais seriam os impactos, então, para o Brasil, né? A gente teria um investimento direto por ano de mais de 2 bi, atividade econômica de mais de 5 bi, além de todos os 24 mil profissionais que a gente estima que hoje trabalham em pesquisa clínica, a gente teria mais 48 mil profissionais envolvidos e mais de 55 mil pacientes beneficiados nos estudos clínicos. Então, é por isso que nós trabalhamos tão arduamente nisso, porque a gente acredita que a pesquisa clínica realmente impacta positivamente as pessoas e o país, né? Dando acesso a novos tratamentos, com atração de investimentos e geração de empregos de alto valor agregado, alavanca a produção científica de alta qualidade e inovação, e, de uma maneira coletiva, aumenta o acesso à saúde com melhora de padrão de tratamento, né? E fortalece o país por meio de aprimoramento do sistema de saúde. Eu vi um item que é o que me chamou a atenção na sua exposição, que era sobre essa questão da pesquisa e como é que existe uma certa confusão, às vezes, entre determinadas substâncias que foram partidarizadas, enfim. Mas, assim, eu fiquei, como leigo, achando que todas as substâncias que apareciam, que tinham sido objeto de partidarização, elas eram, repito, como leigo total, elas não se prestavam aos fins que elas, supostamente, com os quais elas eram mobilizadas, né? Que, sei lá, a cloroquina não serve para não sei o quê, bem metido. Eu achava isso. Aí o que aconteceu? Eu sou cientista político, eu tive que participar de um evento, uma coletânea. Isso aqui eu estou falando para todo mundo, né? Assim, da minha burrice, da minha dúvida, da minha burrice, da minha ignorância, né? Eu tive que participar de uma coletânea sobre os impactos da Covid na política e da política na Covid e tal, parará. Aí eu tive que fazer uma pesquisa, conversei com os colegas, mas eu descobri que não era bem assim. Eu vi um caso, não vou entrar em detalhes aqui porque não convém, né? Mas assim, em que uma determinada substância, ela eventualmente pode estar sendo pesquisada e, de repente, no fim das contas, até surtir efeito contra aquilo a respeito daquilo que ela está sendo pesquisada, né? Mas você pode ter um desvio qualquer no caminho. Quer dizer, não é que a substância ela necessariamente não sirva para aquilo, mas no meio do caminho da pesquisa isso pode acontecer. Eu não sei nem mencionar o nome da substância, é tão complicado que é proxalutamina, pode ser isso? Proxalutamina. Isso, proxalutamina. Entendeu? Eu vi um caso que não era que estava pesquisando, foi um colega meu que estava lendo o paper dele, na verdade, que ela foi citada na imprensa, que ela tinha sido mencionada, né, acho que pelo presidente da República, depois ela apareceu em pesquisas, eu acho que foram promovidas em Manaus, né? E aí houve uma sensação geral de que aquilo não servia para nada, não tinha nada a ver com coisa nenhuma, né? Na verdade, o caso tinha sido esse, que ela estaria, na verdade, evoluindo positivamente em outros testes clínicos, que, na verdade, foi um determinado teste que tinha sido feito de maneira violando os procedimentos institucionais. Né? Aí, a pergunta que me ficou na cabeça era a seguinte: como é que o público leigo consegue separar uma coisa da outra? Como é que ele sabe como é que uma pesquisa médica e científica está sendo guiada por um critério técnico ou se ela está sendo mobilizada por interesse político? Existe o debate científico, sem dúvida, mas não o debate da ciência contra a ciência. O nosso grande diretor do observatório lá de Nova York, o Neil de Tyson, né, que é um grande comunicador da ciência, ele tem uma frase que é sensacional. A beleza da ciência é que não importa o que você ache dela, ela está correta, de uma certa forma, né? Agora, nós tivemos alguns momentos muito desagradáveis. Alguns cientistas
que podemos até falar de uma forma irônica, né, se converteram ao lado negro da força. Foram anticientistas durante o processo. Por que eles foram anticientistas? Algumas oportunidades financeiras, alguns apenas oportunismo, alguns uma necessidade de ego, de ter plateia, e, de repente, achou a plateia, porque a plateia já está vindo naquele processo que a gente veio lá de trás da rede social. Ele tem plateia se ele seguir esse discurso, muito parecido com o nosso presidente da República, que ele vai vetar a vacina, não porque pode ou porque não pode, desculpa, o passaporte vacinal, é porque agrada uma certa plateia. Os testes que se fizeram em Manaus, não, obviamente não a pesquisa que o Dr. Maurício mencionou, mas os testes que foram feitos pela... Se eu não estou enganado, é daquela empresa eu esqueci agora. Bom, os testes que foram feitos com cloroquina em Manaus são testes que não seguiram nenhum tipo de autorização, que não conseguiram nenhum tipo de autorização, não seguiam nenhum protocolo e que, portanto, estavam completamente à margem da ciência e, eventualmente, da lei. Então, nós temos uma segunda... Não é a sua pesquisa, não, doutor Maurício. Diga. Por favor. Não, a cloroquina... não era cloroquina, perdão. Correto. O que foi... Vai lá. Que você está colocando é um teste feito com proxalutamina. Isso. Tá? Também não foi feito pelo fabricante. O fabricante dessa empresa, inclusive, está, no momento, fazendo um estudo no Brasil da forma correta. Ali foi uma iniciativa de alguns pesquisadores. Pois é. Foi essa, não era a mesma empresa, essa empresa de seguros de São Paulo, não era a mesma pesquisa que eles estavam fazendo? Não, eu estou falando a empresa, o fabricante do medicamento. Sim, não era responsável. Parece que é um grupo, não sei exatamente quem era o grupo de pesquisadores envolvidos. O meu ponto apenas eu acho que tem que ter uma investigação, tem uma outra ramificação desse problema, que é uma ramificação que vai para o direito criminal, assim, para o direito penal. Nós temos que abrir essa caixa preta, abrir o caso de Manaus como um caso de polícia. Dentro desse cenário de, muitas vezes, de descrença na atuação do Estado, um cenário de desconfiança, e é onde que a Anvisa se insere nesse processo, na sua atuação durante a pandemia, né? Então, a gente tem que lembrar, fazer uma pequena consideração, a importância da gente ter um Estado forte, a importância das instituições serem fortes. As instituições, elas permanecem no Estado, né? Os governos passam, as instituições precisam estar preparadas para enfrentar as suas adversidades, para enfrentar, dentro desse processo, pensando a quem ela serve. Então, o exercício a quem nós servimos. Na regulação, o tempo inteiro isso é uma discussão muito forte. Temos um sistema regulado no Brasil, importante que tenhamos. Temos que lembrar que a criação da Anvisa passou ali no início discussões fortes de falsificação de medicamentos. Foi um pedido, inclusive, do setor regulado, que a gente tivesse uma agência que garantisse que o medicamento que fosse disponibilizado à nossa população tivesse qualidade, eficácia e segurança. Então, as instituições, o fortalecimento da instituição, independente de qualquer que seja o governo, ela precisa estar na pauta das políticas públicas do país. Na pauta, quando a gente fala de saúde, e eu vou seguir o que meus antecessores falaram, a saúde é um tema que todo mundo acha que entende, em especial quando é para curar, quando é para dizer que tal medicamento serve para determinada patologia, para determinada doença. Normalmente faz parte da cultura do brasileiro sempre ter a sua receita para entregar ao vizinho. Isso é uma dificuldade em termos de saúde pública, mas na parte regulatória, todas as atuações da Anvisa no momento de pandemia sempre buscou trilhar o caminho da ciência. Nesse desafio da pandemia, a Anvisa teve que se reinventar. É uma instituição que foi criada lá em 1999, composta praticamente por servidores públicos, e a gente tem uma característica na agência
dos gestores serem servidores públicos. Eu estou como diretora da Anvisa, mas também sou da carreira de especialista da agência. E, nesse momento, a gente se fechou em copas, buscou fortalecer a instituição dentro do propósito que ela tem, que é servir a saúde pública do nosso país. Apesar de todas as dificuldades, eu ainda sou do copo meio cheio. Eu acho que a gente teve conquistas importantes. Nós tivemos, nesse processo da pandemia, uma vacina sendo autorizada e de produção nacional. O Instituto Butantan, com essência brasileira, saiu na vanguarda em trazer as primeiras vacinas para serem utilizadas no Brasil, que teve seu papel essencial ali no momento que a gente estava tendo uma nova onda com a nova variante, a Gama, né? Vamos lembrar ali que no dia 17 de janeiro, quando a gente aprovou o uso emergencial da Coronavac, em seguida teve explosões em Manaus. E a vacina Coronavac, até maio, era praticamente a vacina mais utilizada no Brasil, a vacina que nos ajudou a enfrentar aquele período de pandemia. Isso se deu graças à ciência, se deu graças a uma instituição que também trouxe o seu papel na contribuição. O Instituto Fiocruz, a Fundação Fiocruz tem contribuído tanto na pandemia, não só com a sua vacina, na sua parceria junto com a AstraZeneca, mas a Fiocruz vem desenvolvendo outros estudos, desenvolvendo inclusive outra vacina, fazendo os estudos de efetividade. Hoje a gente vem à tona com os cientistas discutindo a efetividade de vacina na imprensa, na televisão, mostrando que a vacina reduziu o número de óbitos, reduziu o número de internação. Essa já foi falado aqui, mostrando que a estratégia da vacinação é uma das melhores estratégias para a superação da pandemia. Então, acho que fica também esse legado de toda a superação que nós tivemos que nos unir, independente das situações que estavam além dos muros das instituições, para que ficasse fortalecido. Então, que o Brasil saísse mais fortalecido. Então, eu diria que, apesar dos pesares, o meu copo a borda está mais para cheia.